Bem-vindas ao canal Direito Delas, eu sou a Marina, advogada e ativista pelos direitos das mulheres. Bem, no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho como que ficaram os direitos trabalhistas durante esse tempo de quarentena. Porque afinal de contas, muitos municípios e estados estão decretando políticas de isolamento social, através, por exemplo, da suspensão dos comércios e de outras atividades não essenciais. Isso significa que os trabalhadores não poderão exercer suas atividades normalmente, ou no mínimo, a maior parte deles terão sua carga de trabalho completamente reduzida. Nem todos os postos de trabalho podem ser desempenhados a partir de home office, por exemplo. E aí, nesse tipo de situação, como que funciona? No início dessa situação toda do Covid, muitas empresas passaram a demitir sumariamente trabalhadores ou então a impor a eles o regime de férias. Isso pode? Não pode? Bem, a gente vai explicar hoje como isso funciona. Em abril de 2020, o governo federal determinou a criação de um plano emergencial para a preservação do emprego. Inicialmente tinha saído uma medida provisória que previa a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho sem qualquer contrapartida por parte do governo. Depois de muita pressão popular, esses dispositivos caíram, ou seja, o presidente da República revogou essa previsão de suspensão do contrato de trabalho. E, recentemente, foi feita uma nova medida provisória em que se regulamentou esse tal do Plano Emergencial para a Preservação do Emprego. Ele prevê, basicamente, duas formas para facilitar para o empregador a manutenção dos trabalhadores que com ele trabalham. A primeira delas é através da suspensão do contrato de trabalho, até 2 meses, até 60 dias, e a outra é a da redução da jornada e do salário. Como que isso funciona? Significa que o trabalhador vai ficar sem renda durante esse período? Mesmo que a Constituição Federal preveja que é completamente impossível a redução do salário, a não ser em alguns casos muito especiais que necessariamente contam com a participação do sindicato? Em relação à suspensão do contrato de trabalho, quem vai ter que pagar o salário do trabalhador durante esse período, que pode, como eu disse anteriormente, pode durar até 60 dias, vai ser o Estado. O empregador ele tem a função de comunicar ao Ministério da Economia a respeito dessas suspensões do contrato e, durante esse período, o governo irá pagar uma porcentagem, uma parcela do que seria devido àquele trabalhador a título de seguro-desemprego. Então, muito provavelmente, a renda desse trabalhador será reduzida. E a ideia do governo é, dentro dessa lógica entre preservação de direitos e preservação do emprego, de tentar um meio termo às custas do trabalhador. Então, pelo menos essa pessoa não vai ser mandada embora, vai ter 60 dias aí de uma situação um pouco inusual, mas que quem arcará com esse encargo não será o empregador e sim o Estado. E aí vai depender da renda dessa pessoa, quanto que ela ganharia a título de seguro-desemprego, mas normalmente essa verba ela tende a ser inferior ao que ela efetivamente recebia a título de salário. Vale dizer que se o trabalhador ele exerce suas atividades, por exemplo, na área do comércio, vamos dizer que ele recebe a maior parte do seu salário a título de comissão, com a suspensão das atividades comerciais, muito provavelmente esse salário já estaria reduzido porque ele receberia só o mínimo que está ali previsto na carteira. Então, acaba sendo uma alternativa possível para desencorajar o empregador a mandar esse funcionário embora. Em relação à redução da jornada e, consequentemente, do salário, como que funciona? A princípio, a gente pode sim fazer isso em nosso ordenamento jurídico, desde que o sindicato atue ativamente através do que a gente chama de convenção coletiva. Então, há uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal para mediar como vai ser essa redução de jornada e redução de salário. Hoje, com essa medida provisória, como que ficou isso? A gente pode reduzir a jornada e, consequentemente, o salário em 25%, 50% ou 70%, e o saldo que deveria ser pago pelo empregador será pago pelo governo, também nos mesmos moldes da suspensão do contrato de trabalho, tendo por base o seguro-desemprego ao qual faria jus o trabalhador, mas um pouco reduzido. Nesse caso, também o empregador tem a obrigação de comunicar ao Ministério da Economia para que ele possa proceder com os pagamentos, que deverão ser feitos em até 30 dias. Durante esse período, caso haja ou a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada, o trabalhador ele tem o que a gente chama de estabilidade provisória. Significa que, a princípio, ele não pode ser mandado embora.
ao menos não sem justa causa. Contudo, essa medida provisória também prevê que ele pode sim ser mandado embora, mas a única contrapartida para desencorajar o empregador a fazer isso é que ele vai ter que pagar, além de todas as verbas rescisórias, uma indenização que vai ser proporcional à redução da jornada e do salário, né? Então, essa indenização seria de 50% de um salário, caso a redução da jornada tenha sido de 25%, de 75% do salário do trabalhador, caso a redução tenha sido de 50%, e caso a redução tenha sido de 70%, o trabalhador vai ter direito a mais um salário integral. Essa é uma tentativa um pouco tímida de reduzir as chances desse trabalhador ser demitido em meio a essa situação de incerteza. Porque, com certeza, como a gente já tem visto, muitos empregadores já têm tomado essa medida mesmo antes da crise ter batido. O que, vale dizer, já tem sido revertido em vários tribunais. Mas eu queria conversar com vocês sobre as possibilidades em que uma pessoa não pode ser mandada embora, mesmo durante essa situação de incerteza e de calamidade pública. A gente está falando aqui das possibilidades de estabilidade. A gente tem algumas. A primeira delas é a estabilidade da gestante. Uma mulher gestante não pode ser mandada embora, exceto por justa causa, e vai ter que ter um procedimento específico, assim como em relação a todas as outras estabilidades. E ela tem essa estabilidade garantida desde o momento do início da gravidez até o 5º mês após o parto. Durante esse período, ela tem o emprego dela garantido. A gente sabe também que após esse período de estabilidade, no Brasil ainda é muito comum que as mulheres sejam mandadas embora. Tivemos uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas que atestou que 52% das mulheres são mandadas embora logo após esse período. Isso, claro, reforça muito os estereótipos de gênero que ainda estão presentes em nosso país. Em segundo lugar, a gente tem a estabilidade acidentária. Então, aquele funcionário que sofreu um adoecimento no trabalho, ou um acidente de trabalho, que porventura tenha sido contemplado por algum benefício da Previdência Social, como auxílio-doença, ele tem o seu emprego garantido por mais um ano a partir do retorno dele às atividades. Então, se a pessoa ficou ausente porque sofreu um acidente, e aí ela está nesse período ainda de um ano e vai ser mandada embora, ela tem direito a se reintegrada no posto de trabalho. Temos também a estabilidade do membro da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda empresa que tiver esse tipo de comissão tem que necessariamente garantir a estabilidade de um ano após o final do mandato para os membros que constituírem a CIPA. Por fim, nós temos a estabilidade sindical, ou seja, todo dirigente sindical ele vai ter a estabilidade de um ano após o fim do seu mandato também. Ou seja, durante todo esse período, se você se encaixar nessa possibilidade de estabilidade, você pode pleitear a reintegração ao seu posto de trabalho. Se isso não for possível por alguma razão, você pode pedir a indenização, ou seja, todos os salários e todas as verbas acessórias que você teria direito caso você continuasse naquele posto durante esse período que ainda faltava para o fim da sua estabilidade. Outra medida que muitos empregadores têm tomado é obrigar os seus funcionários a tirarem férias. Como que isso funciona? A princípio, é o empregador sim quem escolhe quando que vão ser tiradas as férias. Não é uma faculdade do empregado. Ele pode ser consultado, ele pode concordar ou não, mas quem vai escolher qual que é a melhor data para as férias serem tiradas é o empregador. Essa é uma das únicas possibilidades da CLT em que realmente a decisão não está nas mãos do empregado. A partir disso, o empregador ele pode tanto dar férias individuais, e aí a pessoa, a partir de um ano de trabalho, ela tem direito a 30 dias de férias, ou ele pode também decretar férias coletivas. E aí, nesse caso, vai contemplar todos os funcionários, precisa também ser comunicado ao Ministério da Economia com uma certa antecedência, também a autoridade sindical, né? Precisa informar o sindicato dos seus trabalhadores que essas férias serão gozadas. E, por fim, né, vamos supor que eu não tinha 30 dias para tirar de férias para férias individuais, mas o meu empregador decretou férias coletivas. Não tem problema, vai zerar o meu saldo, então, se eu tinha menos dias, eu vou ser contemplada com mais dias. Mas aí não vou ter essa escolha de quando que eu vou gozar das minhas férias. Nesse caso, atualmente, o tempo que a gente está vivendo que determina práticas de isolamento social, a gente entende que não seria possível que o empregador obrigasse os funcionários a tirarem férias. Isso porque as férias elas têm que ser retiradas no momento em que o trabalhador possa, de fato, usufruir desse momento livre que ele tem. Por conta disso, é possível sim questionar a prática de férias
compulsórias, além do que a própria medida provisória que decretou o plano emergencial para a preservação do emprego não dispôs nada a respeito das férias. Então, nesse sentido, a gente entende que o governo federal não trouxe nenhum incentivo, nenhuma baliza ali de possibilidades para o empregador usar desse artifício para garantir um pouco mais de segurança econômica durante esse período. Bem, dito isso, essa é uma breve explicação para que você possa mapear quais são seus direitos, porque afinal de contas foram muitas medidas provisórias e outras legislações que estão sendo discutidas nesse período, então há uma certa incerteza sim. Hoje é isso que está valendo, ainda está em discussão, por exemplo, a carteira verde e amarela no Congresso, que vai reduzir ainda mais os direitos trabalhistas, e eles estão se utilizando, querendo ou não, desse momento de incerteza para também passar adiante alguns projetos, mas o mais importante é que você, se estiver em dúvida, consulte o seu sindicato. Este é o momento de fortalecer essa organização coletiva. O sindicato pode sim te proteger e te intermediar a sua relação com o empregador e garantir que seus direitos sejam atendidos. Se você não confia no seu sindicato, se você não sabe qual é o seu sindicato, procure uma advogada. É importante que você saiba dos seus direitos e verifique se as medidas que estão sendo tomadas pela empresa estão conforme a legislação, porque o que a gente tem visto é que muitas empresas estão agindo completamente contrárias ao que está previsto na legislação vigente e também nessas novas medidas. Espero que tenha sido esclarecedor e a gente se vê na próxima. Muito obrigada!